Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabi, esse é o Cozinhar como Hobby e hoje eu trouxe para vocês esse pão de beterraba belíssimo em dois formatos, em formato de trança de 8 pernas e em pães de hambúrguer, mas eu vou dar o foco total para esse pão em formato de trança de 8 pernas, que ficou a coisa mais linda, foi o pão mais lindo que eu já fiz e tenho certeza que vocês vão adorar. Para os ingredientes, vocês vão precisar de uma beterraba média cozida, uma colher de chá de sal, 3 colheres de açúcar, um sachê de fermento biológico seco contendo 10 gramas, um ovo, meia xícara de óleo, uma xícara de leite morno e farinha de trigo até dar o ponto. Aqui eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo no recipiente e misturei com sal para dar início à nossa mistura. No liquidificador, acrescente a beterraba cozida. Eu cozinhei ela em panela de pressão com casca, certo? Logo após, descasca e corta em pedaços para bater no liquidificador. Acrescente a xícara de leite morna, o açúcar, o ovo e a meia xícara de óleo para bater no liquidificador junto com a beterraba. Bata até a mistura ficar homogênea, quando não conseguir observar mais nenhum pedacinho da beterraba. Após bater a beterraba, acrescente o fermento biológico seco apenas para fazer a mistura rápida com os ingredientes líquidos. Finalizando esse processo, pode acrescentar a mistura líquida à mistura seca de farinha de trigo com sal. Eu irei utilizar a batedeira planetária para realizar a sova. E quando a massa atingir esse ponto de começar a descolar do bol da batedeira, eu já considero suficiente para realizar a sova na mão um pouco para ver o ponto da massa como está. Eu gosto de sentir um pouco a textura da massa. Dessa forma, irei colocar a massa sobre a bancada para conseguir observar o ponto em que ela se encontra e verificar se é possível, se precisa de mais um pouco de farinha ou não. A massa encontra-se em um ponto ainda maleável. Você percebe que ela gruda um pouco ainda sobre a bancada. Eu acrescentei um pouco de farinha apenas para soltar um pouco das minhas mãos, mas eu creio que não será preciso adicionar mais farinha à massa. Esse ponto para mim já é suficiente, pois eu não gosto de uma massa pesada. Eu gosto de uma massa leve, que assim eu garanto que meu pão vai ficar fofinho e leve ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto da massa que eu gosto para colocar ela para descansar. Você observa que ela tá grudando um pouco nas minhas mãos, mas é porque minha mão já estava um pouco suja, mas no geral a massa não está muito grudenta, você vê quando eu coloco o dedo, e eu vou colocar dessa forma para descansar no bol da batedeira novamente. Dessa forma, retorno a massa ao bol da batedeira e cubro com papel filme para descansar e deixarei aproximadamente 45 minutos ou 40 minutos até dobrar de tamanho. Olha que linda essa massa como ficou após 40 minutos de descanso. Muito linda, cresceu bastante, atingiu um ponto necessário para a gente conseguir fazer o formato do nosso pão. Coloco novamente a massa sobre a bancada, para assim a gente conseguir trabalhar com ela novamente. Não é necessário fazer uma nova sova, mas eu gosto de deixar ela bonitinha para a gente conseguir cortar de uma forma igualitária, né? Dividir de forma igual a massa. Divido a massa ao meio e dessa forma irei realizar a trança de 8 pernas com metade da massa e o restante irei fazer em formato de pãezinhos de hambúrguer.
Com uma dessas partes da massa, eu irei separar ela em 8 pedaços iguais, outras bolinhas iguais, de tamanhos semelhantes, e fazer 8 tirinhas, que são necessárias para poder fazer nossa trança de 8 pernas. Para começar, eu irei unir as pontas dessas tiras, certo? Em um local único e separar as pernas da trança para possibilitar que a gente inicie o processo. Acrescentei um pouco de farinha, pois percebi que estava grudando um pouco na bancada, para facilitar a movimentação da trança, certo? Para realizar a trança, o movimento que se dá majoritariamente é o movimento de vai e vem. Como assim? Eu irei mostrar durante o enlaçar das tiras, certo? Inicialmente, você vai começar com a primeira tira sobre a segunda, dessa forma. A terceira tira sobre a quarta, perceba que é sempre em pares. A quinta tira sobre a sexta. E a sétima sobre a oitava. Você fez o movimento de vai, tudo no mesmo sentido. E agora tem um movimento de volta. Ó, agora da esquerda para a direita. Sobressai sobre a outra tira. E do mesmo movimento de volta. Pega a outra trança que estava por baixo, passa por cima. A próxima que estava por baixo, você passa por cima também da próxima. E agora tem um movimento de volta no mesmo segmento, certo? Esse vídeo eu irei abordar de uma maneira mais simples, tá? Se vocês quiserem um vídeo que eu faça de uma forma bem didática, bem calma, para vocês entenderem melhor como faz esse trançado de trança de 8 pernas, vocês deixem aqui nos comentários que eu irei retornar com um vídeo único, só explicando passo a passo com calma como elabora essa trança. Mas ó, vou até mostrar para vocês novamente. Agora é o movimento de volta, sempre o movimento de vai, passando por cima, e depois o movimento de volta, as outras pernas passando por cima no outro lado. Agora de novo, a primeira sobre a segunda, a terceira sobre a quarta, a quinta sobre a sexta e a sexta sobre a oitava. O movimento de vai e vem. Você pode ir deixando esses espaços entre as tiras, porque isso será corrigido depois, né? Quando a massa for no processo de fermentação, segundo processo. Mas esse movimento inicial é repetitivo e você vai fazendo isso até atingir as pontas das tiras, certo? Você já consegue perceber que o pão já tá ficando bem bonito, esse entrelaçado. O ideal é você conseguir fazer as tiras mais ou menos da mesma grossura para ficar semelhante. Você vê que as minhas têm os maiores e menores, mas não tem problema, no final a gente ajusta isso. E agora, para finalizar, você une as pontas ao final, certo? Garantindo que elas fiquem bem unidas, para não acontecer de se abrir, e coloca por debaixo do pão, certo? E para fazer aquele formato de pão bonito, pão de padaria, você pega as laterais da massa, certo? Do seu trançado, e une-as ao meio, elevando a parte central. Dessa forma, assim você deixa o pão mais elevado, mais alto, com aquele formato de pão lindo de padaria. E esse é nosso pão em formato de trança de 8 pernas antes de descansar, já fica a coisa mais linda. Mas olha, depois de 40 minutos de descanso, olha como ficou lindo o nosso pão. Eu pincelei com uma gema de ovo, certo? E coloquei gergelim por cima. E a outra metade da massa eu fiz pãezinhos em formato de pães de hambúrguer, certo? Olha que coisa mais linda, esse foi o pão mais lindo que eu já fiz até hoje. Ficou muito bonita essa massa. Coloquei em uma assadeira
para colocar ao forno a temperatura de 180 graus por cerca de 30 minutos ou até ele ficar douradinho, certo? Esse pão ele vai ficar marronzinho por fora e rosinha por dentro. Olha só o resultado do nosso pão depois de finalizar no forno. Ficou muito lindo, bem fofinho. Vou mostrar essa trança de 8 pernas agora, que eu deixei ela bem douradinha para poder ela ficar sequinha. Ficou a coisa mais linda e uma delícia. Esse pão, ele tem uma característica de não ficar douradinho, amarelinho por fora. Por a massa ser rosinha, ele fica mais marronzinho mesmo quando ele tá dourando, certo? Na parte de cima. Mas ele ficou muito fofinho, uma delícia. O cheiro está incrível. Olha essa fofura da massa. Uma delícia, bem fofinho. A trança de 8 pernas, infelizmente, eu não pude partir porque era uma encomenda, mas ficou a coisa mais linda. Então é isso, pessoal, é esse o vídeo. Vejo vocês com próximos vídeos no canal. Até mais!